O Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 30, diz: Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E o verso 35 diz: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Sobre essa palavra, o Espírito Santo vai falar conosco. E eu creio em nome de Jesus. Queridos, cada vez que você se coloca a buscar a presença de Deus, e que você vai ao encontro do Senhor, seja numa congregação, seja lá na tua casa, seja até dentro do teu carro ou da tua empresa, o Senhor, Ele ouve você. E ali, o Espírito Santo de Deus, Ele vem fortalecer a tua vida, Ele vem renovar você. Existe uma força que não é natural, ela é espiritual, e ela é sobrenatural, que vem da presença de Deus. Existe uma força que nos renova, que vem da presença de Deus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai renovar você hoje aqui. O Espírito Santo de Deus vai renovar a tua força hoje, em nome de Jesus. Olhe para mim, irmãos. Eu tenho falado nesses dias sobre a experiência do profeta Elias. Eu não sei se você sabe, mas houve uma época em que Deus falou ao profeta: profetize que não vai chover sobre a terra. O povo havia se desviado da presença de Deus, e segundo a palavra do profeta Elias, durante mais de 3 anos não choveu na terra. E no final dessa época, desse tempo, o Senhor mandou o profeta fazer um teste com o povo de Deus que havia se contaminado espiritualmente. E o profeta disse a 400 profetas de Baal e a 450 profetas de Azera, para algumas pessoas Azira, e ele disse: o Deus que trouxer fogo do céu, esse é Deus em Israel. E eles toparam. E foi feito um lugar, um altar, e foi colocado lenha naquele altar. E a manhã inteira os profetas dos deuses de Baal e de Azera, eles começaram a sacrificar, chegaram até a se cortar, e nada do fogo cair. Elias, ele até chegou a brincar dizendo: eu acho que os seus deuses estão dormindo, tenta mais um pouquinho. Até que ele disse: agora é minha vez. E para provar que o Senhor é Deus, ele colocou água sobre a lenha, para dizer: eu quero mostrar o que Deus, o meu Deus, é capaz de fazer. Porque lenha seca, no meio-dia, no meio do deserto, na sequidão, eles poderiam dizer: foi autocombustão. E ele disse: não, eu vou mostrar para vocês quem é Deus em Israel. E ele faz uma oração dizendo: se o Senhor, se Adonai é Deus em Israel, então caia fogo do céu. E a Bíblia diz que o fogo caiu, consumiu o holocausto, inclusive a água.
E foi provado de que havia Deus em Israel. Elias convoca o povo de Deus dizendo: a partir de agora, então, mate os inimigos. E ele dá cabo aos profetas de Baal e de Azera. Era o dia da vitória. Ele estava enfrentando uma batalha, e logo veio a vitória. Mas depois da vitória, irmãos, uma mulher chamada Jezabel, uma rainha, ouve falar do que aconteceu, e ela libera uma palavra, escuta, ela libera uma palavra contra o homem de Deus, o profeta de Deus, dizendo: eu estou dizendo para você, Elias, assim como você fez aos profetas, aos meus profetas, amanhã vai te acontecer no mesmo horário a mesma coisa. E sabe, irmãos, em 1 Reis, o capítulo de número 19, vai falar de algumas fases do profeta, e ele foge. Ele fica com medo e foge. E ele faz uma oração a Deus dizendo: Senhor, me leva com o Senhor, me mata, eu não sou melhor do que ninguém. E ele dorme. E eu tenho dito, irmãos, que Elias entrou numa fase depressiva. E é exatamente nessa fraqueza que o Senhor envia um anjo para visitá-lo. O anjo do Senhor vai visitar Elias, acorda Elias, e na cabeça dele tem um pão assado, e tem um jarro com água. E o anjo diz: Elias, levanta, come, bebe. E Elias ouve o anjo, come, ele bebe aquela água, mas ele volta a dormir. É um sintoma depressivo, irmãos. É um sintoma de alguém que venceu uma batalha, mas está desgastado. Escuta, deixa eu te dizer, muitas vezes, após um período de batalha, vem desgaste. Às vezes, quando a gente tem que enfrentar algo, na hora que a gente está enfrentando, a gente tem que ser muito forte. Eu estou enfrentando uma adversidade, estou enfrentando uma luta, estou enfrentando uma batalha, estou enfrentando uma guerra, e ali eu tenho que me posicionar, eu tenho que ser forte, eu preciso vencer aquilo. Mas quando eu venço, muitas vezes, vem um sentimento de desgaste, é um sentimento de fadiga, um esgotamento físico e emocional. E era exatamente ali que o Senhor não deixaria o servo de Deus. Deus ia visitar, manifestar a presença dele ali, para renovar a vida do profeta. A presença de Deus tem renovo. Na presença de Deus tem uma força que vem para nos renovar. Eu estou profetizando, irmão, que na presença de Deus há uma força que vem para renovar a sua vida hoje. Pastor, um servo de Deus pode ficar em depressão? Será que um servo de Deus pode ficar depressivo? Olha aqui para mim, irmãos, por favor, presta atenção. O maior erro que acontece dentro das igrejas evangélicas é levar aos extremos tudo. Porque muitas vezes, quando uma pessoa está depressiva, logo as pessoas acham que é demônio. E elas demonizam um estado depressivo. Eu estou falando de alguém que está ouvindo Deus, está se movendo por aquilo que Deus está falando. Alguém que orou e não choveu, e alguém que disse vai chover e choveu. Alguém que disse vai cair fogo do céu e o fogo caiu.
Alguém que venceu um exército, irmãos, de 850 profetas, mas que por causa de uma palavra mal falada, ficou depressivo. Às vezes, existem palavras mal faladas, às vezes, é aquela palavra que você não esperava, aquilo que eu não queria ouvir, aquilo que eu não esperava ouvir. E é exatamente isso que traz esse abalo. A notícia ruim, a notícia inesperada, aquilo que me abalou emocionalmente, agora já provocou em mim um desgaste físico, e a minha vontade é, eu quero me isolar, eu não quero ter contato com ninguém, eu não quero ver gente, eu não quero falar com pessoas. Você sabe, irmão, que tem gente que não vem no culto, não é porque ela não quer, é porque ela não entendeu que ela está numa fase que ela precisa da presença de Deus para dar força para ela. Tem muita gente que está em casa me assistindo, que queria estar aqui, graças a Deus, porque nós estamos aqui, mas eu creio que Deus está visitando as pessoas que estão me assistindo lá também. Eu sei que tem pessoas me assistindo que estão sendo visitadas pela mesma graça. Então seja você quem for, se você está aí nessa tristeza, se você está nessa cama, se você está nesse leito, nesse sofá, se talvez você diga, Deus, tira a minha vida, porque acabou a minha alegria, eu estou falando em nome de Jesus, que a presença do Senhor vai te renovar, vai te levantar, vai te sustentar, vai te colocar de pé, vai te reanimar. Tem uma força que está vindo da presença de Deus, para tocar você também. Elias disse para o moço dele, fica aqui. Você sabe o que significa isso, irmão? Eu não quero contato com ninguém, eu não quero falar com ninguém. E aí a Bíblia diz que ele foi para o deserto. Irmão, tem deserto que é o Espírito Santo de Deus que leva a gente. O deserto que nós vamos, guiados pelo Espírito Santo, é um deserto em que a gente vai ser provado, mas o fato de nós sermos provados não significa que não vai ter provisão. Jesus, em Mateus capítulo 4, foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, e mesmo lá tinha provisão, os anjos estavam servindo ele. Quando Deus te leva para um lugar de deserto é para provar, mas tem sustento para você lá. Agora o deserto que Elias foi, é um deserto que ele escolheu para a vida dele, dizendo, não tem mais graça, não tem mais alegria a vida, eu não vejo nada mais de bom, então eu vou para o lugar do isolamento, eu vou para esse lugar, onde a vida vai ficar cada vez mais difícil. E ele dorme, mas o anjo do Senhor o visita ali, irmãos, e o anjo diz, Elias, você não vai ficar deitado, Elias, você vai levantar, você vai comer esse pão, você vai beber essa água, que eu vim para te renovar, eu vim te dar força. E você sabe, irmão, talvez Elias tenha pensado, é só uma comida para o momento, é para agora. Ele come e ele dorme. O que aconteceu? Comeu e... o que ele fez? Comeu e dormiu. Era como se Elias tivesse dito, eu não tenho mais ânimo para seguir. Eu comi, você falou, Deus, para eu comer, eu comi. O Senhor falou para eu beber essa água, eu bebi, mas tá, é para isso, é provisão para o momento. Só que Deus estava pensando lá para frente. Deus tinha muito ainda para fazer na vida do homem de Deus, e Deus não ia desistir daquele homem. Deus tem muito ainda para fazer na sua vida, Ele não vai desistir de você. Deus tem muito ainda para fazer na tua vida, Ele não vai desistir de você. Por favor, diga para a pessoa perto de você, Deus ainda tem muito para fazer na tua vida. Diga aí, hoje Ele está dizendo para você, você vai comer desse pão,
Você vai beber essa água, você vai se levantar renovado, porque tem muita coisa boa para você viver ainda na presença de Deus. Você crê assim? O anjo volta lá e fala: Elias, você está dormindo, Elias? Acorda, come, bebe. Você tem muito para caminhar. E aí, irmãos, entra um processo na vida de Elias, um processo de uma restauração. O anjo de Deus tocou, ele levantou, ele comeu, ele bebeu. E ali, depois da segunda vez que ele comeu, ele bebeu, já fortalecido com aquela comida, o anjo falou: você vai sair do lugar onde você está, porque eu quero levar você para um outro lugar. Esse lugar que você achava que é o final, não, a sua vida não vai acabar onde você está achando que está acabando, não, eu vou levar você para um lugar novo. Eu estou profetizando, você está achando que é o final das coisas para a tua vida, você acha que você está vivendo não é o final da tua história, não, Deus tem mais para você, Deus vai renovar você, porque tem ainda mais para você viver. Eu estou profetizando em nome de Jesus, não é o final dessa história, Deus vai renovar você, porque tem muito mais da parte de Deus para você viver. E a Bíblia diz que com aquela força renovada, Elias, que estava em Berseba, começa a andar, a caminhar e chega ao monte Horebe. Sabe, irmão, de Berseba até o monte Horebe, 400 quilômetros que ele faz em 40 dias. 400 quilômetros que ele faz em 40 dias. Tá bom para você? 400 dividido por 40, 10, né? Fala aí, Bruno, você que é bom de matemática. 10 quilômetros de caminhada diária, dia e noite andando, a pé, porque não tinha Uber não, viu, irmão? Não, foi a pé, 40 dias de caminhada, porque o Senhor renovou a força dele. Você vai se levantar. Eu estou falando, irmão, em nome de Jesus, o Senhor vai servir o pão, vai servir a água para você hoje. Você vai beber dessa água, vai se levantar numa força renovada. E aquilo que aparentemente você não era capaz de chegar a viver, você vai viver na força do Senhor. Você vai viver na força do Senhor. Você crê? Existe uma força sobrenatural que vem da presença de Deus, e ela está aqui. Essa força é para você. O Senhor está tocando em você agora. O Senhor está tocando em você agora. Eu creio assim, irmãos. Que é que Elias comeu? Pizza. Que Elias comeu? Pão. O que ele bebeu? E aí chega na minha pregação de hoje. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Se alguém vir até mim, nunca mais vai ter fome. E se alguém crê em mim, nunca mais terá sede. Aquele pão e aquela água, profeticamente para nós, faz referência de Jesus Cristo. No texto que eu li, Jesus, ele havia acabado de andar sobre as águas, era noite. Ele tinha multiplicado os pães, 5.000 pessoas se alimentaram, ficaram todo mundo de barriga cheia. Ele tinha acabado de andar sobre as águas e passou para o outro lado do mar. A população, o povo ficou sabendo que foi para lá, pegaram o barco e foi atrás. E falando: mestre, como foi que você chegou até aqui? Jesus não falou: eu andei sobre as águas. Não. Jesus falou: na verdade,
Vocês só vieram porque vocês são interesseiros. Não, Jesus não falou isso, tá? Mas é mais ou menos assim. Vocês só vieram porque vocês estão interessados no pão. Vocês não estão nem aí no que Deus fez. Vocês ficaram saciados de tanto pão que vocês comeram. E aí que vocês vieram atrás de mim. Mas escuta, eu quero falar de um outro pão. Eu quero falar do pão que desceu do céu. Eu quero falar do pão que dá vida. E aí eles vão argumentar e eles dizem: bom, então faz um sinal, faz um milagre, porque os nossos antepassados comeram o pão que desceu do céu. E eles estavam falando: se você é melhor do que Moisés, então faz um outro sinal maior, que trouxe maná do céu. E ele diz: não, não foi Moisés, foi o meu pai que deu o pão dos céus. E ele mais uma vez se refere a ele: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E isso, irmão, estava mostrando para aquele povo quem ele era. E aí no discurso inteiro de Jesus, e você vai ver em João no capítulo 6, quando ele diz: o meu pão é minha carne, tem que comer a minha carne, tem que beber o meu sangue. E eles ficam escandalizados. A maioria dos discípulos vão embora. E aí Jesus olha para os discípulos dele e fala assim: vocês não vão embora também? Pedro fala: para onde iríamos nós? Ou para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Sabe, irmãos, quando Jesus está mostrando quem de fato ele é que ele está dizendo: tem algo além do natural. Tem algo além da comida que você pode se saciar aqui, e daqui a pouco você fica com fome de novo. Tem algo além daquilo que você está buscando para suprir a tua realidade e a tua necessidade momentânea. Tem uma comida que é espiritual, tem uma bebida que é espiritual, e ela é capaz de acabar com a tua fome, ela é capaz de matar a tua sede. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem vir a mim nunca mais vai ter fome, e quem crê em mim nunca mais vai ter sede. Irmãos, quando Jesus estava dizendo essa declaração, ele estava mostrando para mim e para você que ele é o pão que eu e você precisamos. Ele é a água que nós precisamos beber. Tem muita coisa nessa terra que vai saciar por um tempo, assim como a gente almoçou hoje, mas daqui a pouquinho você fica com fome de novo. Na vida espiritual é assim também, irmãos. Tem muita coisa que quer preencher o vazio existencial. Tem muita coisa que as pessoas buscam para preencher o vazio, onde só a presença de Deus é capaz de preencher. E eu quero dizer para você que Deus tem mais do que aquilo que você veio buscar. Porque talvez você veio buscar a solução e Deus é a solução. Talvez você veio buscar a cura e o Senhor é a cura. Talvez você veio buscar a porta que se abre e Ele é a própria porta. Talvez você veio buscar um direcionamento para a vida e Ele disse: eu sou o caminho. Mas talvez você diga: não tem força mais. Como Elias, eu estou caído, eu estou caída, eu estou prostrado. Eu não quero contato com pessoas. Eu não quero falar sobre o que eu estou vivendo. Eu não quero expor a minha realidade. Aliás, pastor, para falar bem a verdade, se eu contar o que eu estou vivendo, ninguém vai entender. Então é melhor nem falar. Deixa eu te dar uma notícia. O Deus que sonda corações está aqui hoje. E Ele já sondou teu coração. Ele conhece você. Ele sabe exatamente aonde ministrar você. Onde você precisa força.
o Espírito Santo vai manifestar o poder dele na tua vida. Onde você precisa de força, o Espírito Santo de Deus vai manifestar o poder dele sobre a tua vida. Jesus está indicando: vocês estão buscando em mim algo natural, mas eu quero mostrar para vocês que eu tenho algo além do natural. Eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Eu quero mostrar para você que o que os seus antepassados experimentaram de provisão natural, e foi Deus que deu, não se compara a esse pão vivo que desceu do céu. Não se compara. E ele disse: aquele que vir a mim, aquele que vem a mim nunca vai ter fome, e aquele que crê em mim nunca vai ter sede. Olha aqui para mim, irmãos. Eu fiquei pensando hoje, por que Jesus disse: aquele que vem a mim, e depois aquele que crê em mim? Aquele que vem a mim nunca vai ter fome, e aquele que crê em mim nunca vai ter sede. Por que Jesus falou isso? Duas coisas diferentes: vir e crer. Porque embora o pão da vida estivesse diante dele, a água que mata a sede estivesse diante deles, há um convite de Deus para o homem: venha, vem. Essa palavra eu fui pesquisar no original aqui. Essa palavra vir, no original grego, significa alguém que está numa posição e vai até onde o outro está. Alguém que está numa posição e vai ao encontro da outra pessoa. Enquanto Jesus está dizendo: aquele que vir a mim nunca terá fome, Jesus está dizendo: quem tomar uma atitude de chegar na minha presença, vai ser saciado. Quem tomar uma atitude de chegar à minha presença, vai ser saciado. Depois ele diz: não é só chegar na minha presença. Agora, depois que você chegou, você vai ter que crer. Porque quem crê em mim, vai ter a sede saciada. É Jesus dizendo de duas coisas: atitude e fé. O que é, irmãos? Atitude e fé. O que é? O Salvador está chamando você. O Salvador está chamando você. Aquele que é capaz de suprir a tua necessidade momentânea, mas que está muito mais interessado na tua vida eterna, está falando com você. Você veio buscar solução para a tua vida? Eu tenho. Pastor, eu vim de longe. Você está parecendo aqueles homens que pegaram o barco, atravessaram o mar para ir ao encontro de Jesus. Só que Jesus está dizendo: eu tenho mais do que aquilo que você veio buscar. Eu tenho algo que vai suprir você para a tua vida inteira. Eu tenho algo que vai prover você na tua vida inteira. Eu sou a salvação que você precisa. Eu sou a provisão que você busca. E eu sou a força que você precisa nesse momento. Vinde a mim, ele disse. Vem. Escuta. Eu não sei como você está aqui hoje. Eu estou fazendo uma série de mensagens declarando cura da depressão. Você sabe por quê, irmão? Porque eu não vou demonizar aquilo que até homem e mulher de Deus pode experimentar. Não. O que aconteceu com ele não foi físico, afetou o físico. Mas existem algumas alterações no organismo metabólicas, alterações orgânicas, do metabolismo físico, que pode levar a pessoa a ficar depressiva.
Eu não sei se você sabe, mas uma pessoa que tem uma alteração na sua tireoide, ela pode ficar em depressão. Mas eu olho para a cruz, para o pão vivo do céu, e eu olho aquele pão que foi partido lá na cruz, e eu vejo lá todas as enfermidades sendo levadas lá, todas as doenças sendo levadas lá, pelas suas feridas nós fomos curados. Ele é o pão da vida que foi partido por nós. O profeta, irmãos, ele recebeu uma palavra atravessada, ele recebeu uma notícia que ele não queria ouvir. E você sabe que existem palavras que doem mais do que tapa. Não é todo mundo, mas às vezes quando você ama uma pessoa e aquela pessoa fala algo, você fala, puxa, eu não esperava essa palavra justo dessa pessoa. Não, eu não estava esperando isso. Eu estava em Deus, eu estava forte, eu estava indo para frente, eu estava conquistando, eu estava crendo, eu estava na fé. Daqui a pouquinho veio essa notícia, essa má notícia, veio essa informação, e eu caí. Eu disse, eu não quero mais falar com ninguém, eu não quero mais ver ninguém, eu quero ficar isolado no meu quarto, eu não quero mais nada, eu não vejo mais graça na vida. E é exatamente ali, irmãos, na maior fraqueza do homem de Deus, no maior abalo que ele podia experimentar, que o Senhor vai visitar a vida dele para dar o pão para ele comer, que Deus vai servir ele com a água que ele precisa para se reanimar, para se levantar e para viver o que Deus tem para a vida dele. Eu creio que o Senhor está te renovando hoje. Eu creio que Ele vai dar o pão para você comer, mas não pão natural. Eu creio que Ele vai te dar água para você beber, mas não a água natural. Tem algo maior, tem algo mais profundo. É o próprio Jesus que está sendo aqui entregue a você, e Ele está te chamando. Vem, filha. Vem, minha filha. Vem e crê. Porque se você vier, filha, eu vou matar essa fome tua. Filho, se você crê, essa sede, desse vazio que chega a secar o teu interior, nunca mais você vai sentir de novo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Fluirão rios de água viva. Queridos, quando você confessa Jesus como Salvador e Senhor, você toma do pão, você bebe da água, você começa a experimentar a multiplicação, e aí você não tem mais medo do que a vida possa dar para você, porque você sabe, o provedor está comigo, a salvação está comigo, o Salvador está comigo, e eu não vou ficar nesse lugar da depressão, não. Eu vou experimentar a provisão do pão vivo, que vai me alimentar naturalmente e vai me suprir espiritualmente. Eu quero profetizar que Deus vai te sustentar no material e no espiritual. Eu estou falando nessa presença de Deus capaz de suprir você no natural, no espiritual. Profetiza na vida do teu irmão, diga: eu profetizo em nome de Jesus. Que se Jesus entrar na sua vida, se você for até Ele, e se você crer nele nessa noite, não vai te faltar nada, nem no natural, nem no espiritual. Diga: você vai ter provisão no natural, mas no espiritual é o que vai fazer a diferença na tua vida. Tem uma força que é sobrenatural, que viria daquela comida. O anjo ia tocar, e ia dizer:
não é o final da tua vida, não é o final dessa história. Eu tenho mais para você. Come do pão, come desse pão, bebe dessa água. O que para Elias era natural, para nós nesse culto é sobrenatural. Quero fazer um convite a você. Tudo que você precisa está em Cristo Jesus. Talvez você esteja nessa fase dizendo: pastor, eu estou que nem Elias. Foi aquela palavra. O que eu faço, pastor? Escuta. Brigar não vai resolver. Por mais difícil que seja, decida: eu vou perdoar e não vou olhar mais para trás. Eu não tenho condições de mudar o que aconteceu no passado, mas eu tenho condições de sair do lugar onde eu estou, olhar para frente e avançar. É dizer: Deus, eu podia até fazer justiça, mas eu entrego ao Senhor o direito da justiça. O Senhor é justo juiz. Mas para aquela pessoa que falou aquilo, que deu a má notícia, talvez nem seja a pessoa, às vezes a má notícia, ela nem vem de uma forma assim, ela simplesmente cai do colo, cai no colo. É você dizer: Senhor, está aqui minha realidade, eu quero o pão vivo, eu quero essa água. Talvez você chegou aqui dizendo: eu estou que nem Elias. Pastor, a minha vida é só luta. Eu cansei de lutar, pastor. Você sabe quando eu percebi o seu cansaço? Quando a gente teve que cantar: vou lutar e vencer. Deu para perceber que você está precisando renovar a tua força. E o Deus que renova as forças está aqui hoje. O Deus que renova a tua força veio. Ele é o Espírito Santo e Ele está aí convencendo você a comer desse pão, a tomar dessa água, irmão. O pão que vai matar a tua fome, o pão que vai te prover hoje, a água que vai matar a tua sede, que vai te dar força, que vai te levantar, te pôr de pé, que vai renovar você. O convite de Jesus é: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Salvação, provisão e força renovada. O que é que esse pão dá? Salvação, provisão e força renovada. Deus não ia deixar o profeta morrer, então o anjo foi lá para salvar ele. Tinha que ter uma provisão para aquele momento, e lá se manifestou o pão e a água. Mas ele tinha muito para caminhar, então ele precisava de força renovada. E foi exatamente aquele pão e aquela água que renovou a vida dele. Deus quer renovar a tua história. Deus quer renovar a tua força hoje. Deus quer colocar você de pé. Ouça, a decisão hoje é tua. A palavra de Deus é essa. Você acha que é o fim da história e Deus está dizendo: não, tem muito mais para você viver. Você acha que aqui é o ponto final da tua história e Deus está dizendo: não, tem muito mais para você viver. Eu sei que a depressão, eu sei que ela cria algumas ilusões, dizendo: a vida não tem mais graça, a vida não tem mais alegria, não tem mais ânimo para viver, não tem mais esperança, nada vai acontecer mais de bom.
E principalmente para quem lutou demais, esse desânimo, esse cansaço, esse abatimento, esse desgaste, é quase que natural. Só que quando você está mais fraco, que Deus manifesta o poder dele. É na tua fraqueza que você vai ver o poder de Deus se manifestando hoje. Olha aqui para mim. O pão da vida disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Eles estavam achando que era natural. E Jesus estava falando de algo além. Paulo disse, em Romanos 10, verso 9 e 10, se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Primeiro, o Senhor bate aí na porta do coração. Deixa eu entrar. Eu sou o pão vivo. Eu sou essa água que vai matar a tua sede. Deixa eu entrar. Só que você tem que ter uma atitude, e logo depois você vai ter que ter a fé. É o Espírito Santo que convence, mas a atitude é individual. A fé é naquilo que você ouviu. Eu estou garantindo para você, irmão, Jesus Cristo é o que você precisa para matar a tua fome, e para matar a tua sede, para te dar a força que você precisa para o resto da tua vida, em nome de Jesus. Mas eu só posso chegar até aqui. Eu não posso decidir por você. Você não veio aqui a não ser porque o Espírito Santo de Deus trouxe você para renovar você. Você não está me ouvindo e me assistindo, senão aquilo que o Espírito Santo quer, renovar você e dar uma nova vida para você. Jesus disse: vinde. Então é atitude. Creia. Agora é fé. Se houver alguém no nosso meio que nunca convidou o pão da vida para entrar, que nunca comeu desse pão da vida espiritual, Jesus, tem que ouvir o que Paulo disse, com o coração. Se você já creu na mensagem, então já entendeu, o coração se crê, mas sem confessar com a boca você não é salvo. Tem que falar, e às vezes você nem sabe falar, e eu estou aqui para ajudar você. Eu não sei quantos aqui já experimentaram do pão da vida. Quem nunca comeu, foi igual Elias. O anjo tocou a primeira vez, ele comeu a primeira vez e dormiu. E depois, teve que comer de novo. Eu estou falando para aquele que vai experimentar o pão da vida pela primeira vez, que vai receber Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida pela primeira vez. É atitude e fé. Atitude e fé. Eu tenho alguém nessa noite que quer experimentar o pão da vida, entregando a sua vida para Jesus, dizendo: eu quero esse pão que vai matar a minha fome, eu quero essa água que vai matar a minha sede, eu quero a salvação eterna. Se eu tenho alguém, faz assim com a mãozinha. Você que nunca entregou sua vida para Jesus, faz assim. Se eu tenho alguém aqui, eu tenho alguém aqui, eu nunca entreguei a minha vida para Jesus, eu quero entregar hoje. Faz um aceno para eu te ver. Quantos um dia entregaram a sua vida para Jesus? Deixa eu ver. Faz assim também. Quantos um dia já entregaram? Quantos um dia já comeram desse pão, beberam dessa água? Olha aqui para mim. É a minha última frase, é o meu último apelo. Aquele que tem o Filho tem a vida.
Mas quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Deus pode te abençoar e te responder nesse culto. Mas Ele não quer dar para você algo que ao longo do tempo vai se desgastar. Você vai perder. Você vai trocar. Porque tudo aí no material muda. Só a palavra de Deus é eterna. Então, é o meu último apelo. Mas tem que ter coragem mesmo. Vai ter que levantar a mão para eu fazer uma oração. E aí eu ajudo você. Alguém aqui no nosso meio, querendo dizer: Jesus, eu quero o Senhor como Salvador da minha vida. Faz assim para eu ver. Tem alguém que quer receber Jesus como Salvador e Senhor? Então eu estou crendo que todos já receberam, ou você ainda não quer. Quantos aqui querem desse pão de novo? Quantos querem desse pão de novo? Ó, o anjo tocou no Elias e disse: Elias, come de novo, bebe essa água de novo, que eu vou renovar a tua força de novo. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai renovar você aqui hoje. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai sarar você aqui hoje. Feche os seus olhos aí, enquanto o louvor se posiciona aqui.